Oi, pessoal! Nesse vídeo nós vamos continuar falando do tema juizados especiais, né? Nós já falamos sobre a origem, a finalidade, os princípios dos juizados especiais e hoje, nesse vídeo, vamos falar especificamente sobre os juizados especiais cíveis estaduais regidos pela Lei 9.099 de 95. Bem, além da Lei 9.099 de 95, quem vai nos auxiliar nessas questões referentes aos juizados é o FONAGE, na verdade, que é o Fórum Nacional de Juizados Especiais, que traz enunciados interpretativos para nos auxiliar em algumas questões que surgem quando a gente está tratando de juizados, tá? Então, porque o objetivo desse FONAGE é uniformizar procedimento, expedir enunciado, analisar, estudar os projetos e promover o sistema dos juizados especiais, tá? Então, várias vezes eu vou mencionar alguns enunciados com o número aqui. Bem, inicialmente, nós vamos falar sobre a competência dos juizados especiais estaduais, que está lá no artigo 3º da Lei 9.099 de 95. Esse artigo 3º estabelece que os juizados especiais cíveis têm competência para conciliar, processar, julgar causas cíveis de menor complexidade, que são consideradas pela lei, né? O que é uma causa cível de menor complexidade? Aquelas cujo valor não excede 40 vezes o salário mínimo. E esse artigo, né, o parágrafo 3º desse mesmo artigo, estabelece que se o autor opta por esse procedimento dos juizados, ele está renunciando àquele crédito que excede o valor de 40 salários mínimos. Caso o valor da causa seja de até 20 salários mínimos nacionais, aí a demanda pode ser proposta sem a necessidade de advogado. Mas, apesar do valor, algumas causas estão excluídas da competência dos juizados especiais estaduais, que são aquelas causas consideradas pequenas causas pelo valor, mas de grande complexidade. Então, exclui-se natureza alimentar, fiscal, interesse da fazenda pública, relativa a acidente de trabalho, resíduo, estado, capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial, portanto, não podem ir para os juizados especiais cíveis estaduais, tá? Bem, os juizados, né, foram criados pela Constituição Federal de 88. Na verdade, assim, a Constituição Federal de 88 tornou obrigatória a implantação desses juizados pelos tribunais. Mas a sua utilização é facultativa pela parte. O que isso significa? Quando a parte pretende receber um valor até 40 salários mínimos, ela pode optar entre propor ação perante a justiça comum ou perante o juizado. Propondo a ação perante a justiça comum, o procedimento vai estar sujeito ao rito previsto no CPC. Mas propondo perante os juizados especiais cíveis, terá o procedimento sujeito à Lei 9.099 de 95, que é o que a gente vai começar a tratar agora. A doutrina sustenta que seria inconstitucional, por exemplo, a obrigatoriedade de se propor ação perante os juizados quando a causa tiver até 40 salários mínimos. Por quê? Porque esse procedimento, apesar de ter celeridade, apesar das vantagens, né, que esse sistema possui, esse sistema não prevê a utilização de certos recursos. Um deles é o recurso especial. Então, assim, imaginando que uma determinada decisão proferida pela turma recursal à fronte lei federal, não vai caber recurso ao STJ. Além disso, a decisão proferida nos juizados, transitada em julgado, não é passível de ação rescisória. Também, no processo que tramita nos juizados, só é possível arrolar 3 testemunhas para cada parte. Então, isso não significa que o sistema dos juizados fere a ampla defesa do demandante, mas entender que ele deve ser obrigatório, sim, é isso que a doutrina sustenta, diz aí não tem cabimento. Então, assim, quando a pessoa opta, ela está optando pelas vantagens, mas aí, obviamente, existem outros recursos, outros procedimentos que não estão previstos, tá? Quanto à competência territorial, quem estabelece é o artigo 4º da lei,
que fala que a ação deve ser proposta no domicílio do réu ou a critério do autor, no local onde o réu exerce atividades profissionais ou econômicas, ou mantenha filial, agência, sucursal, escritório, ou no lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, e naquelas ações para reparação de dano de qualquer natureza no domicílio do autor ou do local do ato ou fato. Mas, diferente da incompetência em razão do lugar, presta atenção, prevista para a Justiça Comum, segundo o enunciado 89 do FONAGE, essa incompetência pode ser reconhecida de ofício pelo juiz da causa, e se ela for reconhecida, o processo é extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51(3) da lei. Além disso, compete ao juizado especial promover a execução de seus julgados e dos títulos executivos extrajudiciais no valor de até 40 salários mínimos. E quem são os sujeitos do processo nos juizados especiais? Vamos falar disso a partir de agora, começando por quem pode e quem não pode ser parte nos juizados especiais. Não podem ser partes perante os juizados especiais o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Só pode propor ação, ou seja, só pode ser autor perante o juizado especial as pessoas físicas capazes, as microempresas, as pessoas jurídicas qualificadas como OCIP, que é a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, e as sociedades de crédito ao microempreendedor. Quanto às pessoas físicas capazes, ficam excluídos os cessionários de direito de pessoa jurídica, senão seria uma forma fácil de burlar a lei. A pessoa cedia um crédito, a pessoa jurídica cedia um crédito para uma pessoa física e daí poderia ajuizar nos juizados, certo? O enunciado 9 do FONAGE estabelece que o condomínio residencial pode propor ação no juizado especial. E o enunciado 111, que o condomínio, se admitido como autor, deve ser representado em audiência pelo síndico. Vejam, as partes, nas causas até 20 salários mínimos, como a gente falou, têm capacidade postulatória, tá? Então, aí, nesses casos, a presença do advogado é facultativa. Mas, sendo a causa superior a 20 salários mínimos, a presença do advogado é obrigatória. Portanto, se faltar o advogado, vai acarretar o quê? A falta de capacidade postulatória, que é um pressuposto processual. Então, é necessário advogado. O enunciado 36 do FONAGE só esclarece que essa assistência obrigatória por advogado, ela tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e para a sessão de conciliação, ok? Só que o artigo 9º da lei 9.099 de 95 estabelece apenas que nas causas em que a assistência for facultativa, ou seja, naquelas cujo valor não ultrapassa 20 salários, se uma das partes comparecer assistida por advogado, a outra parte terá, se quiser, assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao juizado especial na forma da lei local. Então, não existe no sistema dos juizados a figura do advogado dativo, que é aquele nomeado pelo juiz para patrocinar os interesses da parte que não se fez representar por advogado. O que o juiz deve fazer? Ele deve alertar a parte que ela tem direito a um advogado, se ela quiser, e que esse lhe prestará gratuitamente os seus serviços. Então, na verdade, o que a doutrina fala é que isso não é uma assistência judiciária gratuita ao hipossuficiente econômico, e sim ao hipossuficiente jurídico, tá? Se ambas as partes, né, pessoas naturais, estão sem representação de advogado
e verificando o juiz que a causa exibe uma certa complexidade, porque apesar de ser inferior a 20 salários, o que vem a exigir um advogado, ele deve advertir as partes sobre a conveniência do patrocínio de advogado. E se as partes quiserem, serão representadas por advogado custeado pelo Estado, em atuação em órgão instituído pelos juizados especiais cíveis. Então, muitos juizados contam com a participação de núcleos de prática das universidades. A lei permite que haja um mandato verbal ao advogado. Então, não é necessária a procuração escrita, mas isso quando se limitar a conferir poderes gerais para o foro, né? Aqueles constantes da cláusula adjudícia. Porque se a parte pretende outorgar poderes especiais ao advogado, como receber da quitação, tem que fazer por procuração formal escrita. Além disso, o parágrafo 4º do artigo 9º estabelece que o réu, quando é pessoa jurídica ou titular de firma individual, pode ser representado por um preposto credenciado, que vai ter uma carta de preposição com poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício, tá? Só que o enunciado 98 do FONAGE estabelece que é vedada a acumulação simultânea das condições de preposto e advogado na mesma pessoa, certo? Então, ele pode ser representado, mas essa pessoa não pode ser a mesma, advogado e o preposto. No sistema dos juizados, admite-se a pluralidade de partes, mas não se admite qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Porém, o enunciado 82 do FONAGE deixa claro que, nas ações de acidente de trânsito, a ação pode ser ajuizada contra a seguradora, isolada ou conjuntamente com os demais coobrigados. Então, aquele sistema que no CPC comum a gente fala que é caso de denunciação da lide, porque, por exemplo, a seguradora não tem relação jurídica com o autor, aqui o autor pode propor diretamente contra a seguradora do réu. Certo? No sistema dos juizados, é claro que existe juiz, né? Mas temos duas pessoas que são um pouco diferenciadas, que é a figura do juiz leigo e do conciliador. A Lei 9.099, de 95, trata do juiz no artigo 5º. O juiz tem o poder de determinar as provas que vão ser produzidas e, claro, de indeferir aquelas que ele entenda inúteis ou meramente protelatórias. O sistema de valoração das provas no juizado segue o mesmo critério do CPC, que é o da persuasão racional ou livre convencimento motivado do magistrado, ou seja, sempre tem que haver a fundamentação. O artigo 6º da lei estabelece que caberá ao juiz escolher a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às experiências do bem comum. Mas observem que, quando a Lei 9.099 se refere a juiz, muitas vezes o adjetiva chamando de juiz togado, tá? Isso não significa que ele tem que usar a toga, né? Porque exigir isso seria até incompatível com o princípio da informalidade e da simplicidade dos juizados. Mas o fato é que quando ele se refere ao juiz togado, ele só está querendo se diferenciar que não é o juiz leigo, tá? Porque, assim, o juiz leigo é uma figura bastante importante nos juizados, né? Mas antes a gente vai falar do conciliador, tá? Até para diferenciar aqui. Veja, os conciliadores são auxiliares da justiça que são recrutados preferentemente entre os bacharéis em direito, enquanto que os juízes leigos devem ser advogados com mais de 5 anos de experiência. O conciliador é uma presença constante no sistema de juizados, ou pelo menos deve ser, e ele atua no sentido de promover a autocomposição, participa ativamente das negociações entre as partes. Já o juiz leigo, né, ele atua no julgamento dessas causas de pequeno valor ou de menor complexidade,
A atuação dele pode ser muito útil porque aproxima a justiça comum do povo, como nós já falamos, né? Que seria uma finalidade dos juizados. A doutrina até fala assim, olha, como eles são advogados com mais de 5 anos de experiência, não é que eles sejam exatamente leigos, né? Porque essa palavra leigo remete assim, como se fosse uma pessoa que não tivesse conhecimento. Não é isso, é para diferenciar do juiz togado. Esse juiz leigo, ele desempenha algumas funções no juizado que antigamente só poderiam ser praticadas pelo juiz, tá? Como tentar conciliação, né? Que pode ser pelo conciliador no sistema dos juizados, mas pode ser também pelo juiz leigo. O enunciado 6º do FONAGE diz que não é necessária a presença do juiz leigo ou togado na sessão de conciliação, tipo, ela não é obrigatória, tá? E esse juiz leigo ainda pode ser acionado caso as partes aceitem resolver o conflito usando solução arbitral. Na área civil, a lei dos juizados é expressa ao permitir que o juiz leigo faça a instrução do processo e apresente uma proposta de decisão, desde que tudo passe por supervisão final do juiz togado. Então, o juiz leigo pode apresentar a proposta de decisão e o juiz togado pode fazer alteração, pode determinar a conversão em diligência, né, determinar novos atos probatórios, pode dar outra decisão em substituição, pode complementar aquela decisão. Então, veja, a atuação do juiz leigo passa pela supervisão do juiz togado, tá? Ele não tem, o exercício da função do juiz leigo não tem vínculo empregatício estatutário, tem caráter temporário. E quando ele está atuando, desempenhando as funções de juiz leigo, ele não pode exercer a advocacia perante os juizados especiais. Nos juizados especiais, os atos processuais são públicos e podem ser realizados em horário noturno, diante até da informalidade que tem nesse sistema, né? Até, como a gente viu, admite até juizado especial civil itinerante, né? Quanto aos atos, aplicam-se subsidiariamente as regras previstas no CPC, tá? Mas via de regra, né? Os atos são praticados na sede dos juizados especiais cíveis, fora da sede apenas a vistoria e inspeção judicial. Quando precisa citar o réu em outra comarca, o artigo 13, parágrafo 2º da Lei 9.099, não exige a carta precatória, porque estabelece assim, pode ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação, então não tem que ser necessariamente a carta precatória, né? Pode ser o quê? Telefone, e-mail, WhatsApp, né? Tem se admitido em vários estados por conta da informalidade e simplicidade desse sistema. De modo geral, a gente pode dizer que a forma dos atos é livre, tá? Exceto se a lei falar de forma diferente. E apesar dos atos serem públicos nos juizados, há uma diferença quanto à documentação dos atos processuais para o sistema comum do CPC, porque o CPC impõe que todos os atos sejam documentados. E já no sistema dos juizados, o artigo 13, parágrafo 3º da Lei 9.099 de 95, prevê a documentação somente dos atos considerados essenciais. A Lei 9.099 de 95 não dá nome ao procedimento dos juizados. A gente sabe apenas que ele é sumaríssimo por conta da denominação utilizada pelo artigo 98 da Constituição. Por sumaríssimo, entende-se um procedimento com maior concentração de atos processuais. Mas presta atenção, apesar de sumaríssimo, trata-se de um procedimento de cognição exauriente, não é cognição sumária, porque a sentença dada ali está apta e realmente vai alcançar a formação da coisa julgada material. Há uma fase inicial, conciliatória, que se realiza entre os atos que compõem o pedido
uma fase instrutória, realizada em audiência de instrução e julgamento, e há uma fase decisória, tá? Então, o procedimento, é claro, se inicia com a apresentação do pedido, em que deve constar de forma simples, em linguagem acessível, o nome, a qualificação e o endereço das partes. E também, é claro, os fatos e fundamentos de forma sucinta, o objeto e seu valor. Tem que prestar atenção nisso. Sucinta e informal, linguagem simples. Permite-se a acumulação de pedidos, da mesma forma que se permite no sistema do procedimento comum do CPC, mas sempre observando que a soma deles não ultrapasse o limite de 40 salários mínimos. O primeiro ato sobre essa demanda é um ato da secretaria que designa dia e hora para a sessão conciliatória e a partir daí considera-se instaurado o feito. A citação do réu será preferencialmente postal, sendo a carta acompanhada de cópia da inicial, podendo ser realizada inclusive por meio eletrônico. Só que assim, observem, no sistema dos juizados não se faz citação por edital. Se o réu for desconhecido ou estiver em lugar incerto, deve ser extinto o feito sem resolução de mérito. Aberta a sessão de conciliação, o juiz togado ou leigo esclarece as partes sobre as vantagens da conciliação, mostrando-lhe os riscos e as consequências do litígio, né? Pode ser, e normalmente é, o conciliador também que atua aí. A ausência de qualquer das partes a essa sessão de conciliação inviabiliza o acordo, é claro. Não é suficiente a presença de procuradores, ainda que sejam advogados que tenham poderes especiais para transigir. Então, a ausência do autor nessa sessão de conciliação leva à extinção do feito sem resolução de mérito. A ausência do réu acarreta em sua revelia. Não obtida a conciliação, se as partes estiverem presentes, é claro, elas podem optar pela via arbitral. E se não for o caso, passa-se a audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento, em tese, poderia ocorrer imediatamente, mas na prática a gente vê que isso raramente ocorre, tá? Na realidade, há casos, tem havido muitos, em que sequer tem sido designada essa audiência de conciliação, de instrução, desculpa. Quando se verifica lá na conciliação que a causa não comporta a produção de prova oral, muitos juizados, ao invés de designar audiência de instrução e julgamento, têm designado prazo para o réu oferecer contestação e depois para o autor se manifestar, e isso acaba desnaturando por completo a finalidade dos juizados, a oralidade e também a celeridade e concentração de atos que deveriam nortear os procedimentos dos juizados, tá? Nessa instrução, quando ela for marcada, perde-se, se ela não for marcada, uma nova oportunidade de obter a conciliação. Por quê? Porque se ela acontece, o seu primeiro ato seria uma nova tentativa de conciliação. Então, apenas se não obtida é que se daria oportunidade ao réu para ele oferecer sua contestação e seria, se fosse o caso, produzida a prova e proferida a sentença. A instrução, ela é presidida por juiz togado, por juiz leigo, né? Lembrando que esse juiz leigo atua sob a supervisão do juiz togado. Então, o que acontece nela? O réu apresenta toda a sua defesa, que pode abranger incompetência do juizado, por exemplo, impugnação do valor da causa. E aí, se for acolhida a alegação de incompetência do juizado, também presta atenção aqui. Ao contrário do que se dá no sistema processual comum do CPC, acolhida a alegação de incompetência, não há remessa do feito para o juízo competente. O que acontece é extinção do feito sem resolução de mérito.
E o acolhimento de uma impugnação ao valor da causa, por sua vez, pode levar à renúncia do QCD, por exemplo, o réu vem e fala, olha, o valor não é acima de 40. O autor pode falar, eu vou então renunciar ao excedente. Mas se não houver renúncia, pode levar à extinção do feito, porque se a causa é superior a 40 salários, não pode ser discutida nos juizados. O réu é considerado revel quando não comparece a essa audiência e também quando comparece, mas não oferece contestação. É claro que ali nessa instrução, se o juiz verificar a impossibilidade de comparecimento do réu, ele até pode adiar a audiência, tá? Sobre a contestação, se o réu for e contestar, o autor manifesta-se na própria audiência de instrução, de forma oral. O réu pode também, na própria contestação, oferecer um pedido contraposto, que é um pedido em seu favor, fundado nos mesmos fatos que constituem o objeto da ação. Como esse pedido contraposto é sustentado na audiência, pode ser oral, pode ser na contestação escrita, né? O autor pode responder a esse pedido na própria audiência de instrução, de forma oral, mas pode também pedir que seja designada uma nova data para a continuação dessa audiência de instrução, para ele oferecer a sua resposta ao pedido contraposto, tá? Na sequência, o que tem nessa audiência de instrução? Passa-se a fase de colheita de provas, quando são ouvidas partes, se for o caso, né, e testemunhas. Todos os meios de prova são admitidos no sistema dos juizados, mas a produção da prova aqui se dá com algumas peculiaridades diante da simplicidade do sistema. Então, por exemplo, a prova oral não é reduzida a escrito. A sentença deve se referir apenas de forma essencial aos informes trazidos nos depoimentos. A doutrina fala que arrolar previamente as três testemunhas que se pretende ouvir é o único meio de prova que foge a uma regrinha de simplicidade ali, mas existe, né, conforme artigo 34 da Lei 9.099. Sobre a prova pericial, quando ela for necessária, ela é de forma bem simples e sem laudo, tá? Então, porque a prova pericial no sistema dos juizados, ela consiste o quê? No depoimento elucidativo do perito a respeito das questões de fato avaliadas. Então, daí a gente conclui que são questões fáticas de pouca complexidade, porque é suficiente a apresentação oral do perito. Se isso não for suficiente, ou seja, se for necessária a confecção de um laudo, a gente já tem o quê? Poxa, então a causa é complexa e, portanto, não é de competência dos juizados. E aí o juiz pode julgar extinto o feito. A inspeção judicial também é permitida nos juizados, mas vejam que é um pouco diferente do que é previsto no CPC. Porque a gente sabe que na sistemática processual comum, só o próprio juiz pode fazer a inspeção, né? Ele se desloca da sede do juízo para vistoriar pessoas, coisas ou lugares. Já nos juizados, essa vistoria pode ser realizada por pessoa de confiança do juiz, que vai lá posteriormente na audiência relatar para o juiz o que é que ele verificou. Então, essa audiência de instrução e julgamento, ela é de extrema simplicidade, conforme o próprio artigo 28 da lei determina, né, e se verifica por ele. Encerrada essa instrução, abre-se prazo para as alegações finais que sempre serão apresentadas oralmente. Então vejam só que tudo se discute nessa audiência de instrução. O procedimento deveria ser mais concentrado assim, mesmo que não houvesse necessidade da prova oral. Por quê? Porque ali se reverificam todas as eventuais questões processuais e é possível, portanto, que já seja dada a sentença. E por que existe essa crítica com relação ao fato de que muitas vezes o procedimento, nos procedimentos juizados não tem se designado essa audiência de instrução, sob a alegação de que não há necessidade de prova oral? A crítica reside no seguinte fato: no sistema dos juizados, a audiência de instrução ela não foi instituída apenas para a produção da prova oral. Como a gente viu, a produção da prova oral, ou quem sabe
pericial nos moldes do sistema dos juizados, ela é apenas um dos atos, né? Essa audiência de instrução, ela serve para quê? Para o réu apresentar a contestação, para já vir a manifestação do autor sobre essa contestação, para que, se for o caso, já se resolva alguma questão processual, pode ser que leve-se à extinção do feito, para que depois, né, se for o caso de produção de prova oral, ok, ela ocorra, mas se não ocorrer, já seja proferida a sentença, ou antes mesmo as partes façam as suas alegações finais, e aí seja proferida a sentença, as partes já saiam intimadas. O que tem acontecido é que quando se transforma esse procedimento, se retira essa audiência de instrução e se transforma num procedimento apenas por petição, ele se desnatura e em muitos casos acaba se inferindo a celeridade. Por quê? Porque pensando que se hoje nós estivéssemos numa audiência de conciliação e fôssemos marcar uma audiência de instrução para dali a 6 meses, 8 meses, o que se tem verificado é que em muitos casos em que a audiência de instrução não é marcada, o prazo para que ocorra, para que seja proferida a sentença, ultrapassa bastante esse prazo de 6 a 8 meses. Então, acaba comprometendo sim a celeridade. Bem, e a sentença, conforme prevê o artigo 38 da Lei 9.099 de 95, não precisa conter relatório, que isso é uma consequência da adoção até do princípio da oralidade. Na sentença, não se admite a condenação genérica, ainda que genérico pedido, e ainda ela é ineficaz no que excede 40 salários mínimos. Essa ineficácia das sentenças, essa ineficácia parcial daquilo que excede 40 salários mínimos, ela se dá independente de qualquer pronunciamento judicial, certo? Bem, o artigo 40 da mesma lei, né, diz que o juiz leigo que tiver dirigido a instrução profere a sentença e submete a sua decisão imediatamente ao juiz togado, se não for proferida pelo próprio juiz togado, né? E a sentença, como até mencionamos em alguns casos, também pode ser de extinção. O artigo 51 da lei é que trata dessas hipóteses e estabelece que independe essa sentença de extinção em qualquer hipótese de prévia intimação das partes. Então, basicamente, o processo é extinto quando? Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, quando não admissível o procedimento dos juizados, quando reconhecida a incompetência territorial, entre outros, tá? A estrutura dos juizados também prevê um juízo recursal, mas não se trata de um tribunal local, e sim de um colegiado interno ao juizado, composto por 3 juízes togados de primeiro grau. O acesso a essa instância recursal depende do atendimento de certas condições que não são exigíveis na instância ordinária. Então, por exemplo, as partes devem estar assistidas por advogados para poder recorrer e depende o recurso do pagamento de despesas respectivas, das despesas do recurso. Por outro lado, o recorrente vencido também vai ser condenado a pagar honorários advocatícios, veja, somente a parte que interpôs recurso e cujo recurso foi improvido. As decisões interlocutórias, pelo menos aquelas que não geram danos irreparáveis, são irrecorríveis. Então, admite-se, na verdade, apenas 2 recursos, ambos da sentença: embargo de declaração e recurso inominado. Os embargos de declaração são previstos no artigo 48 da Lei 9.099 de 95 e cabíveis no prazo de 5 dias a contar da data em que as partes tenham sido intimadas da sentença. Ele pode ser interposto escrito ou oralmente. Mas nos juizados especiais, uma vez interpostos os embargos declaratórios, esses agora interrompem o prazo para interpor a apelação por conta da recepção das mudanças do novo CPC, porque antigamente eles suspendiam apenas, tá? O recurso inominado, por sua vez, ele deve ser interposto no prazo de 10 dias contados da ciência da sentença.
parte tem o prazo, depois que interpõe o recurso, de 48 horas para efetuar o pagamento das custas, né, do preparo, sob pena de deserção. Então, ela pode interpor e tem 48 horas para pagar. Efetuado esse preparo, o recorrido vai ser intimado a se manifestar sobre o recurso no prazo de 10 dias e aí o recurso é encaminhado ao colegiado. Esse recurso tem apenas efeito devolutivo, mas o juiz pode atribuir efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, mas daí é no caso concreto, tá? A decisão dada pelo colegiado vai conter uma fundamentação breve, uma parte dispositiva. E se confirmatória a decisão, a súmula do julgamento serve de acordo. Então, observem que no rol dos recursos cabíveis, não falamos em agravo de instrumento, que é um recurso que se utiliza muito no sistema do CPC. Então, não há essa menção na Lei 9.099. Mas na Lei 10.259 de 2001, há a previsão ou a possibilidade de interposição de recurso que ataque decisão interlocutória, lá nos artigos 4º e 5º dessa lei. Então, o artigo 4º fala que o juiz pode, de ofício ou a requerimento, deferir medidas cautelares para evitar dano de difícil reparação. E o artigo 5º fala que nesses casos cabe recurso. Então, seria o equivalente ao nosso agravo de instrumento, mas apenas para essas hipóteses. Após a sentença, caso ela não seja cumprida voluntariamente, pode o credor solicitar que o devedor seja compelido a satisfazer a obrigação que assumiu, no acordo ou que foi imposta na sentença condenatória. Então, a intimação dessa sentença, pela lei, vai ser feita na própria audiência que foi proferida. Se não teve audiência, aí a parte tem que ser intimada. A lei fala que o vencido será instado a cumprir a sentença tão logo ocorra seu trânsito em julgado e advertido dos efeitos do seu descumprimento. Então, o que a gente percebe é que não se trata de mera cientificação do juiz a respeito do julgado. Ele precisa instar o vencido a cumprir a sentença, advertir ele dos efeitos do descumprimento. O juiz deveria demonstrar ao vencido que é muito mais fácil e menos oneroso o cumprimento espontâneo da sentença do que ter que arcar com despesas processuais e as demais consequências que vêm da execução forçada. Então, fica a crítica mais uma vez. Se não há audiência de instrução, o juiz não consegue fazer essa advertência da forma que seria ideal, né? Por quê? Porque se a sentença não é proferida na instrução, como é que vai se fazer essa mesma advertência por escrito? O ideal era que na audiência de instrução, dada a sentença, o juiz já advertisse a parte, explicasse quais seriam as possibilidades. Olha, você pode recorrer, se não recorrer, vai acontecer isso, recorrendo e sendo vencido vai acontecer o trânsito em julgado, transitando em julgado, se for confirmada a decisão, acontece isso, isso e aquilo. Mas independente de ter havido ou não essa demonstração, né, que seria melhor cumprir voluntariamente a sentença transitada em julgado, se ela não foi cumprida e tendo havido solicitação do interessado para cumpri-la, que pode ser inclusive verbal, procede-se então à execução da sentença, tá? Então, assim, decorrido em branco o prazo para o pagamento voluntário, o credor pode solicitar por simples petição ou até de forma oral, né, comparecer lá na Secretaria de Juizado e pedir execução da sentença. Não é necessária a apresentação de demonstrativo atualizado do débito, porque um serventuário da própria Secretaria do Juizado efetua os cálculos, podendo, em alguns casos ser enviado online para a contadoria do tribunal, que faz os cálculos, junta no próprio sistema judicial essa atualização, por conta da simplicidade, né? Após o requerimento do credor,
Realizada a atualização do débito por serventuário ou pelo contador, o juiz determina a expedição de mandado de penhora e avaliação. E daí cumpre ao oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de tantos bens quantos forem suficientes para o pagamento do débito atualizado. Cabe a aplicação de multa diária, se tratar de obrigação de entregar, de fazer ou de não fazer, ou também a incidência de multa de 10% sobre o valor da condenação, no caso de pagamento de quantia certa. Caso o credor indique os bens, o juiz deve, no próprio despacho que determina a efetivação da penhora, determinar ao oficial de justiça que observe a indicação do credor. E após a constrição de valores, o juiz deve determinar então a intimação do devedor para, querendo, oferecer os respectivos embargos à execução no prazo de 15 dias. Seguro o juízo, pode o executado então oferecer aqueles embargos que versam somente sobre as matérias enumeradas nas 4 alíneas do inciso 9 do artigo 52 da Lei 9.099, de 95, que são apenas as seguintes matérias: falta ou nulidade da citação, se ele ocorreu à revelia, excesso de execução, erro de cálculo, causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à sentença. Trata-se, portanto, de um rol taxativo e não meramente exemplificativo e, portanto, a cognição que se faz nos embargos é limitada. Acolhidos ou não os embargos, o recurso cabível é o recurso inominado. O artigo 53, parágrafo 1º da Lei 9.099, de 95, estabelece que, quando garantido o juízo, o devedor será intimado para comparecer a uma audiência de conciliação na hipótese de execução de título extrajudicial. Existe uma dúvida quanto à possibilidade e efetividade da designação de audiência de conciliação quando se tratar de execução de título judicial, no qual, antes de adentrar na fase executiva, já se teve, em tese, 2 oportunidades para as partes conciliarem, que seriam no início da audiência de conciliação e no início da audiência de instrução e julgamento, Só que o enunciado 71 do FONAGE estabelece que é cabível, sim, a designação de audiência de conciliação em execução de título judicial. Então, há quem diga e critique que designar essa audiência de conciliação na fase de cumprimento de sentença seria protelar o processo, ferir o princípio da celeridade, mas a gente precisa lembrar que um dos princípios dos juizados é a busca incessante da conciliação. E também temos que lembrar o seguinte, que se não teve principalmente audiência de instrução, mais ainda se faz necessária essa audiência de conciliação na fase de cumprimento de sentença. Por quê? Porque é um princípio do juizado a busca incessante da conciliação. Então, na verdade, tem garantido ali o juízo, mas ainda assim talvez seja melhor para as partes, mais rápido, mais eficaz, uma autocomposição por elas obtida, Meio pleonástico isso, Porque se é autocomposição, é claro que foi por elas obtida, mas vocês entenderam, Bem, pessoal, então por hoje é isso. Em outra oportunidade a gente fala sobre os juizados da Fazenda e em outra oportunidade falaremos também sobre os juizados federais. Por hoje eu fico aqui. Um beijo a todos e até a próxima.